que eu não sabia, descobri ontem, é que tem uma prima que ela é muda, né? Que fala, né? Ela não fala, né? Então ela sabe a linguagem dos sinais e ela me ensinou que isso daqui é eu te amo, né? I love you. Ó, que massa. Eu não sabia disso. Então agora, quando você faz isso daqui, você já sabe, né? Além do nosso significado, o que significa. Realmente, né? Segunda-feira, já foi esses 7 dias. Temos hoje até sexta mais 5 dias. E assim, gente, pensa que existe uma coisa chamada maestria, né? Existe uma coisa chamada maestria. É muito difícil você atingir a maestria em alguma coisa. Por quê? Porque a gente, quando aprende alguma coisa nova, ou quando começa alguma coisa nova, a gente começa muito motivado, não é? Então pensa assim, ó, você começa a fazer aula de inglês. Você começa a fazer aula de inglês, você começa muito motivado. Você está muito motivado, você está feliz, você está sentindo que você está evoluindo, né? Porque você não sabia nada, né? Então você está fazendo uma aula de inglês, você não sabe nada. Aí você entra, verbs to be, I am, I love you, no seu classe, fala, caraca, olha quanto eu estou aprendendo. Aí chega em casa, começa a falar palavrinhas com a família, com os amigos, e fala, nossa, eu estou evoluindo muito. Aí chega uma hora que você começa a aprender, que você chega no platô. Quando você chega no platô, é um momento onde você precisa desprender muito esforço para que você possa dar um novo salto. Fica cada vez mais difícil você evoluir. Então sair do platô é muito difícil. Então, isso aí acontece em investimentos, isso aí acontece em negócios. Né? O seu negócio começa a crescer, chega a falar, cara, e agora como eu saio disso? E aí você começa a ter gente saindo, começa a brigar para ficar no 0 a 0, você está num platô. E aí para você sair daqui, puta, você precisa fazer uma força extraordinária para sair disso e ir para o próximo salto. Só que a maestria, ela só é encontrada depois do platô. E a maioria das pessoas, elas não passam do platô, né? E aqui nas lives a gente vê isso, né? A gente começa, motivadaço, a galera, vamos mudar. 80 mil pessoas no primeiro dia, o pau tá torando, o negócio tá voando. E aí a galera começa a evoluir pra caramba. Aí segundo dia, 83 mil pessoas. Terceiro dia, ainda quase 80 mil pessoas. Chega uma hora que a galera pega e fala, cara, em 3 dias eu já mudei tudo, muita coisa. Mas porra, peraí. Cara, agora tá mais difícil de mudar, né? E aí as pessoas começam a ficar no caminho, né? Isso acontece na nossa vida. Porque a sensação do quanto a gente aprende no curto prazo, ela é muito grande. Quando é uma coisa nova pra gente, quando é um exercício novo, quando é uma atividade nova, né? E no desafio acontece isso. Então por isso que eu contei isso para dar os parabéns para vocês que estão aqui comigo no 8º dia seguido. Tem alguém aqui que participou de todos os dias? Vamos lá. Me comenta aí se alguém participou dos 8 dias. Não é não? Frase do dia. Frase do dia. A frase do dia, galera, não é preciso ser rico para investir. Mas é preciso investir para ser rico. Porra, Thiago, você já falou essa frase antes? É claro que eu já falei. Mas, cara, o sucesso, ele tem mais a ver com você fazer 2 coisas 2.000 vezes do que fazer 2.000 coisas 2 vezes. Né? Então você precisa investir para ser rico. E existe um senso comum que as pessoas dizem, é muito fácil para você investir, você tem dinheiro, né? Mas peraí, eu invisto desde antes de ter dinheiro e o dinheiro é consequência. E o investir não é só grana. Investir é tudo. O investir é um livro. Investir é investir no relacionamento. Investir o seu tempo. Investir é o sacrifício que muitos de vocês fazem. Porque eu sei que o fuso horário é diferente. Tem gente que, como o Oliver, acordou aí 2h30. Né? Tem gente que acordou 3h30, 4h30. Tem gente que acordou 4h06 hoje, que eu estou sabendo. Já recebi informações aqui que tem muita gente que acordou 4h06 hoje. Né? Aliás, sejam bem-vindos, turminha da 4h06. A galera aqui não sabe, mas eu sei. Então, sejam bem-vindos, galerinha da 4/6, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu quero falar um pouquinho justamente sobre isso, sobre você precisar investir para ser rico e não o contrário. Tá? Então eu vou te passar 2 ferramentas legais, 2 ferramentas que você pode usar hoje já. Aliás, na live, a gente vai fazer isso junto, tá bom?
E tem uma história que eu vou contar para vocês que é uma história nórdica, é uma história que os nórdicos eles contam de gerações em gerações, e para mim é uma das histórias mais fantásticas que eu já contei aqui, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Mas primeiro eu quero fazer uma reflexão. Seguinte, por que a maioria das pessoas vão morrer pobres? Por que vocês acham que a maioria das pessoas vão morrer pobres? Por que vocês acham disso? Por que vocês acham que a maioria das pessoas elas não vão conseguir ter liberdade? Por que você acha que a maioria das pessoas não vão ter dinheiro? Por que você acha que a maioria das pessoas que nasceram com dinheiro não vão conseguir ter dinheiro no final da vida? Por que vocês acham que a maioria das pessoas elas vão precisar continuar trabalhando pro resto da vida? Por que vocês acham? O que vocês acham? Aliás, Érica, aniversário, parabéns hoje, hein? Por quê? Você acha que o Sábio falou falta de fé? Aí o Rival falou falta de sonhos. Aí o Douglas falou falta de conhecimento e dedicação. A ganância, a Bia falou. O Yezer falou porque a maioria não faz o que tem que ser feito. Caralho. O que o Yezer falou tá na Bíblia. O que o Yezer falou é basicamente o termo sensatez. Né? Sensatez é a chave mestra de Provérbios. Tá? E, de fato, as pessoas elas vão morrer pobres, muitas delas, né? Tirando aquelas que nasceram realmente assim, numa condição inviável, né? Onde nem as necessidades básicas são realizadas, é muito mais difícil para elas mudar. Tá? Mas a maioria das pessoas vão morrer pobres porque, de fato, elas erram nas mesmas coisas. As pessoas erram nas mesmas coisas. É por isso. Elas erram nas mesmas coisas porque elas não fazem o que deveria ser feito. Não é? Padrão. Então eu vou te contar uma história agora, que é a história dos dois irmãos. Ó, mamãe, ouve essa história aqui que você vai curtir. Eram dois irmãos, né? Era uma vez dois irmãos. E na mitologia nórdica eles nunca começam com era uma vez, né? É uma coisa da Disney, né? Mas era uma vez dois irmãos. E esses dois irmãos, né? Tinha um irmão que era rico, tinha um irmão que era pobre. E o irmão pobre estava passando fome. O irmão pobre estava passando muita fome. O irmão pobre estava passando necessidade. Ele chegou no irmão rico, né? E falou, cara, me ajuda, eu não tenho nada para comer, cara. Tô passando fome, não sei o que eu faço, eu vou morrer de fome, cara. O irmão rico, meio arrogante, não gostou disso, né? Não gostou porque ele não queria dar comida pro irmão pobre, não queria ajudar o irmão pobre nesse sentido, né? E o irmão pobre implorou, e aí o irmão rico chegou e falou, cara, tá bom, então toma esse toucinho aqui, ó. Toucinho é bacon, para quem não sabe, né? Falei, toma esse bacon aqui. Aí deu esse bacon pro irmão pobre. E aí o irmão pobre chegou, ficou super agradecido. Pelo amor de Deus, é comida, eu vou comer e tal. E aí o irmão rico pegou e falou o seguinte, agora vai direto pro inferno, cara. Vai direto pro inferno. E aí o irmão pobre pegou e falou, tá bom, eu vou, né? Porque ele entendeu errado isso, né? Era só ele entendeu errado essa metáfora, essa força de expressão. E aí, de fato, o que o irmão pobre fez, né? O irmão pobre muito ingênuo, sem entender direito as coisas. Ó, a Cláudia aí, ó. É nóis. Sem entender direito as coisas. O irmão pobre, ele pegou e foi procurar o inferno. Ele foi descobrir onde era o inferno. Olha que doido isso. Aí ele foi descobrir onde era o inferno, né? E depois de muito caminhar, ele chegou até um lugar que tinha uma casa em chamas, né? Tinha uma casa flamejante, né? É o que os nórdicos chamam, uma casa flamejante. E aí, na porta da casa, tinha uma figura, né? Que parecia um Papai Noel. Parecia um Papai Noel, né? Era um velho de barba branca, cabelo branco. E aí o irmão pobre perguntou pro Papai Noel, né? Que não é o Papai Noel, né? Mas para esse velhinho aí de barba branca e cabelo branco. Falou, cara, aonde que é o inferno? Aí ele falou assim, o inferno é aqui, é na casa, aqui dentro, né? E aí o velho, ele alertou, né, o irmão pobre. Falou assim, irmão pobre, quando você entrar no inferno, os demônios, eles vão querer esse seu toucinho, né, esse seu bacon a qualquer custo. Não aceite nenhuma troca barata. Não aceite nenhuma troca barata. Tá? Não aceita nenhuma troca barata. E aí, o que aconteceu? Ele falou assim, cara, beleza, não vou aceitar nenhuma troca barata, mas então o que eu faço? O que eu faço? Ele falou assim, cara,
aceita só um moinho, tá? Aceita só um moinho que ele tem, que é um moinho muito raro. Pega esse moinho, que é muito raro, e não troca por mais nada. E aí ele foi lá, chegou no inferno de fato, todo mundo começou a oferecer tudo, ofereceu ouro, ofereceu prata, ofereceu tudo que ele tinha, né? E aí ele falou, cara, eu não aceito nada disso que você está me oferecendo. Aí ele falou assim, como não? Cara, então eu te ofereço o que você quiser. Eu te ofereço o que você quiser. Escolhe o que você quiser. Ele falou, cara, eu quero um moinho que tem aí. Aí o demônio deu risada, né? Falou, pô, tá de sacanagem? Você quer um moinho? Ah, então pega esse moinho, pô. Esse moinho inútil, pode ficar com ele. Leva esse moinho pra você. Aí foi lá, né? O irmão pobre levou o moinho com ele. E aí na saída o velhinho pegou o irmão pobre e falou, olha só, é assim que você usa esse moinho. Esse moinho é um moinho mágico, né? Esse moinho é capaz de produzir qualquer comida. Ele é capaz de produzir qualquer comida, né? E aí ensinou ele a usar o moinho. E aí eles começaram, o irmão pobre começou a fazer comida, bebida, começou a fazer grandes banquetes. E aí ele teve muita prosperidade ali, material, né? E aí o que aconteceu? Depois que ele teve muita prosperidade material, ele decidiu fazer um banquete. Presta atenção no desfecho dessa história, tá? Ele decidiu fazer um banquete. Aí ele fez um banquete, decidiu chamar o irmão dele, chamou o irmão rico. O irmão rico, ele ficou super... Cara, como é possível meu irmão pobre até ontem tá morrendo de fome e agora ele tá fazendo banquete, cara? Alguma coisa aconteceu, não é possível. Aí o irmão pobre decidiu entregar. Ele falou, cara, a realidade é que esse moinho é mágico. Ele é capaz de produzir qualquer comida. Tá? Qualquer comida. E aí, o irmão rico ficou com inveja. E falou, o quê? Qualquer comida? Eu quero esse moinho pra mim. Aí o irmão pobre falou, cara, mas é meu. Ele falou, não, mas eu te pago 1.000 moedas de ouro. Ele falou, porra, tá bom então leva aí. Tá? Aí pegou, levou o moinho pra casa, chegou pra esposa dele e falou, esposa, você vai ver o que eu trouxe pra gente. Moinho, faz aqui a melhor sopa do mundo. Faz a melhor sopa do mundo. Aí ele fez, o moinho começou a fazer a melhor sopa do mundo, só que ele não parava de fazer sopa. E aí começou a inundar a casa do irmão rico, ele quase morreu afogado. Ele chegou e falou, cara, irmão pobre, pelo amor de Deus, cara, toma de volta esse moinho. Eu não consigo. Esse moinho aqui, cara, pelo amor de Deus, toma de volta esse moinho. Aí ele falou assim, porra, mas toma de volta esse moinho? Não, mas me dá mais 1.000 moedas de ouro. Ele foi lá e deu mais 1.000 moedas de ouro para ele. Ele aceitou, tá? E qual que é a moral dessa história aqui? A moral dessa história é a seguinte. A moral é que não adianta de nada você ter a ferramenta certa na mão de quem não sabe usar. Sacou? Então não adianta você ter a ferramenta certa na mão de uma pessoa que não sabe utilizar a ferramenta. Você sacou? E na vida isso acontece o tempo todo. Cara, a gente tem ferramenta certa o tempo todo. Cara, às vezes a ferramenta certa está no Netflix, num documentário. Às vezes é um vídeo no YouTube. Às vezes é uma live como essa. Às vezes é um curso, às vezes é um livro, às vezes é uma pessoa. Cara, você tem ferramentas incríveis e que na mão da pessoa certa não serve de nada. É igual eu tentando cozinhar. Você me dá a melhor panela do mundo, eu não sei fazer nada. Agora, você dá na mão da minha mãe a pior panela do mundo, ela cozinha alguma coisa absurda. Né? Só que a história não para por aí. Tá? Olha que interessante. O diabo, ele trocou o moinho por um pedaço de toucinho. Sacou? O diabo trocou o moinho por um pedaço de toucinho. Olha que louco. Então ele foi tolo e ainda zombou do irmão pobre. O irmão rico, ele tinha a ferramenta mais poderosa nas suas mãos. Mas mesmo assim, ele não sabia como usá-la. Certo? Ou seja, anota o que eu vou te dizer agora. Isso é muito bom. Se quiser, escreve no comentário para você não esquecer. O poder, ele não está na mão dos ricos. Então, ele não está no ato de você ter dinheiro. O poder não está na mão dos ricos. O poder está na mente dos sábios. Você entendeu a diferença? Não importa você ter dinheiro. Não é isso que te dá o poder. O que te dá o poder é o que está aqui. Sacou? O dinheiro ele é sempre a consequência. Então, até mesmo um ignorante, no caso do irmão pobre aqui, até mesmo um ignorante que sabe ouvir conselhos, é mais próspero do que um arrogante que persegue os frutos ao invés da semente. Sacou? Até mesmo um ignorante que sabe ouvir conselhos
é mais próspero do que um arrogante que persegue os frutos ao invés da semente. Tá? Só que aí você pensa, a história terminou aí? Não, a história não terminou aí. Tá? Então, olha o que acontece. Anos depois, um grande capitão, ele ficou sabendo da história desse moinho. Aí ele chegou e falou, porra, como assim? Você tem um moinho que produz qualquer coisa? Aí o capitão chegou, ele chegou pro irmão pobre, que tinha um moinho de volta, e falou, irmão pobre, é o seguinte, eu quero esse moinho aí, a qualquer custo. Aí o irmão pobre olhou e falou, tá bom, 10 mil moedas de ouro. Aí ele falou, fechado, toma aqui, ó. Eu nunca mais vou precisar viajar de continentes para continentes, países para países, para eu buscar sal. Tá louco, eu quero isso. Aí ele foi lá e pegou o moinho. E aí nas viagens dele ele falou, moinho, produz sal para mim. O moinho começou a produzir sal. Ele não parou de produzir sal. O barco ficou muito pesado e o barco afundou. E aí, como ele produziu muito sal e o barco afundou, né, dizem as lendas nórdicas de que é por isso que o mar é salgado. Né? Porque até hoje o moinho produz sal. Né? Então essa é uma história nórdica e que passa esses grandes aprendizados para a gente. E o que aconteceu com o capitão? A mesma coisa. Né? Na mão dos tolos é isso que acontece. A ferramenta certa na mão dos tolos é isso que acontece. Tá bom? Pessoal, não estou morando, não estou com a minha pulseira hoje. Deixei do lado da minha cama. Damn! Eu tiro ela para dormir e aí eu ponho quando eu acordo. Não coloquei hoje, gente. Bom, sorry, galera. Vamos lá. Fiz as reflexões sobre essa história. Certo? Essa história, para mim, ela é fantástica. Fantástica, tá? Essa história é fantástica. E me perguntaram ontem nos stories assim, Primo, pô, eu acho tão legal como você passa as coisas na live. Como você consegue passar coisas complexas e deixar simples. Como é que eu consigo absorver o que você passa na live? E cara, olha só. A gente já deve ter feito umas 300 lives aqui às 5 da manhã. Eu precisei aprender de fato como passar isso daqui. E o jeito que eu aprendi a passar é até um insight para vocês. Tá? O insight que eu absorvi não tem outra forma de passar que não seja através de histórias. Se você não tiver história, a pessoa não vai absorver, a pessoa vai esquecer. Então precisa ter história. Então às vezes se eu perguntar uma coisa que foi no dia 2 ou 3, você não vai lembrar. Mas se eu falar, lembra da história do ratinho? Você vai falar assim, caraca, lembro. Tá bom? Então vamos lá. Por que foi que as pessoas erram nas mesmas coisas? Vou dar um exemplo. Tem um fundo chamado GWI. Né? Tem um fundo que ficou muito famoso, pegou uma comunidade asiática aqui no Brasil, né? Que confiou bastante no fundo. E aí teve uma notícia do fundo. Tá? Em 2008, o que aconteceu foi, esse fundo, ele foi pro saco. Então tem uma notícia até que eu separei aqui. Olha essa notícia, ó. Fundo da gestora GWI fecha para resgates. Após acumular perdas de quase 90% no ano, em um de seus fundos de ações, gestora independente congela aplicações e resgates. Ô, amor, tô me sentindo muito mal. Pega pra minha pulseira lá. Sério, tô me sentindo muito mal. Sorry, galera. Vamos pôr esse negócio junto aqui, pô. Então, ó. Após acumular perdas de quase 90% no ano, em um de seus fundos, gestora congela para aplicações e resgates. O que isso significa? Isso significa o seguinte. Cara, um fundo de investimentos, que geralmente gerencia o seu capital, ele tomou 90% de prejuízo. E aí, como ele tomou 90% de prejuízo, ele fechou para resgates. Por quê? Porque senão não ia conseguir cobrir custos do fundo, ia ter um monte de problema, congelou. Então o cotista não podia mais resgatar. Olha que merda. Isso foi em 2008, tá? Uma matéria na Folha de São Paulo. Em 2011, outra notícia da mesma gestora. Presta atenção. Fundo GWI é fechado após perda de 273%. Então em 2011, mesma coisa. O fundo fechou e, pelo contrário, teve que chamar aporte. Teve que chamar aportes. De novo, 2011. Então 2008, tungada. As pessoas aprenderam? Não. De novo. Aí 2011, mais uma notícia aqui. Agora no Estadão. Fundo quebrou, 273 de prejuízo. Beleza. E aí, 2019, matéria na Exame. Fundos de ações da GWI voltam a perder mais de 100% do patrimônio. E eu te pergunto, quando você tem erros
seguidos como esse, a culpa é de quem? A culpa é de fato do fundo? A culpa de fato é da gestora? Ou a culpa é do cliente? A culpa é do investidor? Porque pensa comigo, pô, você perde uma vez, 2 vezes, 3 vezes, cara, a culpa é de quem? Cara, as pessoas erram nas mesmas coisas, lembra que eu falei? As pessoas erram nas mesmas coisas. E no mercado de investimentos, isso é que acontece mais do que você imagina. Mais do que você imagina. As pessoas vão tomar uma tungada. Aí vão tomar um tungada, a gente chama de tungada no mercado financeiro, né? Quando isso acontece. Aí você vai tomar tungada, aí você vai tomar a mesma tungada, na mesma coisa. Caraca, velho. Segunda coisa, poupança. Brasileiros ainda deixam dinheiro na poupança, ponta B3. Todo mundo tem um dinheiro na poupança ou conhece alguém que tem dinheiro na poupança. Pergunta pra você. Você tem ou conhece alguém que tem dinheiro na poupança? Sim ou não? Vamos ver o que o chat vai dizer aqui. Sim ou não? A maioria das pessoas aqui vão dizer que sim. E cara, pensa assim, ó. Existe um benchmarking de risco, tá? Imagina assim, o investimento mais conservador do Brasil qual que é? É o Tesouro Selic, certo? Só que se ele é o investimento mais conservador do Brasil, eu tenho um benchmarking. É como se eu tivesse o seguinte, ó. Eu tenho um condomínio. Vamos pegar esse exemplo aqui. Eu tenho um condomínio, beleza? Eu moro num condomínio. Nesse condomínio que eu moro, tem várias casas. E aí vamos supor que eu pego a casa mais incrível do condomínio, com os móveis mais caros. Tá? Então, 2 quadras para cima da minha casa, existe a melhor casa do condomínio. Essa casa, ela é gigante. Ela tem detalhes na piscina talhados a ouro. Essa casa tem móveis incríveis feitos por designers incríveis. A arquiteta é uma arquiteta renomada. Tem uma jardinagem incrível. Incrível, né? A casa é toda inteligente, toda tecnológica, a fachada é incrível, é tudo lindo, maravilhoso. Tudo lindo, maravilhoso. Aí, você pega essa casa, e essa casa está à venda, e essa é a maior casa do condomínio, é a melhor casa do condomínio, com a melhor tecnologia, talhada a ouro. Essa casa custa 30 milhões de reais, beleza? Aí você vai do lado dela, uma casa que não é talhada a ouro, que não tem a mesma tecnologia, que é mais velha do que ela, que é menor do que ela. Essa casa pode custar mais de 30 milhões? Eu falei que era 30 milhões a outra, né? Enfim, vamos supor que eu falei 30, não lembro agora se foi 30 ou 50. Se a outra casa, a de ouro, é 30 milhões, essa casa não pode custar mais de 30 milhões. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem um benchmark agora. Agora que a gente tem um benchmark, não dá para eu errar nisso. E nos investimentos a gente tem que procurar benchmarks. Então, se o Tesouro Selic é o investimento mais conservador do Brasil e ele paga o que ele paga, eu não posso investir em algo que pague menos do que ele. Porque ele é o investimento mais conservador do Brasil. Sacou? Então, a gente tem que pensar através de benchmarks. Então, eu vi muita resposta dizendo sim. Aqui, ou seja, muita gente que investe na poupança ou tem amigo que investe na poupança. Não faz sentido. Não faz sentido. Às vezes, pô, é um dinheiro que sobrou, que caiu na conta, etc. Beleza. Mas se não for isso, não faz sentido. Entende? Então, cara, são tantos erros iguais que as pessoas cometem, velho. É erro besta, pô. As pessoas erram no besta, erram no óbvio. Um primo falou aqui, ó. Errou uma vez, cara, a culpa é do outro, te enganou. Errou de novo na mesma coisa, cara, aí aqui a culpa já é compartilhada, né? Errou de terceira vez a mesma coisa, pô, agora a culpa é sua, velho, desculpa. A culpa é sua. Se você errar na mesma coisa sempre, a culpa é sua. A boa notícia é que dá pra mudar, né? Certo? Então o tesouro é o piso. Tá bom? Aí o primo falou assim, ó. Mas e se a casa tiver petróleo ou ouro em seu subsolo na casa velha? Porra, aí se tiver muda de figura, né? Mas o exemplo que eu dei é que não tem isso daqui. Não tem isso daqui. Tá bom? Então eu quero te passar 2 técnicas que fazem sentido pra mim. Tá? 2 coisas que o tempo todo eu reflito. Gostaria que vocês se refletissem também. Porque é uma virada de chave, de jeito de enxergar as coisas. Tá bom? Obrigado, amorzinho. Valeu. Vai sair caro. Vai sair caro? Não. Puta, ferrou, gente. Olha lá. Vai sair caro, mano.
Ó, aqui, ó. Tamo junto agora, hein? É nóis. Vamos lá, 2 técnicas para vocês, tá? Uma vez perguntaram para mim o que é dinheiro. E aí, depois de responder essa pergunta milhões de vezes, eu respondi que tempo é dinheiro, tá? Na verdade, o contrário, que dinheiro é tempo, né? Não necessariamente tempo é dinheiro, mas o dinheiro é tempo, na minha concepção. Por quê? Pensa assim, pega quanto você ganha e tira quanto você gasta, tá? Se quiser, vai investir no chat aí. Pega quanto você ganha, menos do quanto você gasta, sobra uma quantidade. Então, se eu ganho 4 mil reais e eu gasto 3 mil reais, sobra quanto? Sobra 1.000 reais, beleza? Aí eu pego esses 1.000 reais e eu divido pelo número de dias que eu trabalho. Então, se sobra 1.000 reais de fato, eu trabalho 22 dias, vou arredondar para 20 dias, tá? Então, na verdade, eu ganho 50 reais 5 reais por dia. É isso? Não, 50 reais por dia. Tá? Então eu ganho 50 reais por dia. Só que se eu trabalho 10 horas por dia, eu tô te falando que, na verdade, eu ganho 5 reais por hora. Sacou? Então, olha só, se eu ganho 4 mil, eu gasto 3 mil, sobra quanto? 1.000 reais. A única coisa que importa para mim é isso. Se uma empresa chega para você e fala, eu faturo 1 bi, aí você fala, nossa, você é gigante. E quanto que você gasta? Ah, eu gasto 999 milhões. Você fala, porra, então você tem um lucro de 1 milhão? Eu falo, tá, então no final dos contos é isso que importa, né? Ou pelo menos é o que mais importa. Né? Então você pega e fala, eu ganho 4 mil, gasto 3 mil. Sobra quanto? Sobra 1.000 reais. Aí você trabalha quantos dias por mês? Trabalho 20 dias por mês. Pô, então você ganha 50 reais por dia. Aí você fala, eu trabalho 10 horas por dia. Tá, então você ganha 5 reais por hora. Quanto que vale a sua hora? 5 reais. Então a sua hora, no seu padrão de vida, vale 5 reais. Então se você, de fato, ganha 5 reais por hora, qual que é a pergunta que eu tenho para te fazer? Bom, se você vai almoçar e você gasta 25 reais no almoço, quantas horas você está trabalhando para pagar esse almoço? Significa que você vai trabalhar das 9 da manhã até meio-dia para pagar o almoço. Você volta do almoço e trabalha mais 2 horas só para pagar o almoço que já aconteceu. Cara, você percebe? Então, quando você começa a ver esse tipo de conta, você começa a entender que, na verdade, a sua moeda de troca não é o dinheiro. A sua moeda de troca é o tempo. Então, quando você vai olhar para esse copo, quanto custa esse copo, você sabe? Unidade? Pode ser. Você tem uma noção? Não. Sei lá. 20 reais? Menos? Mais? Tá bom, sei lá quanto é então. Vamos supor que seja 25 reais esse copo. Se você tem esse padrão de vida, é um padrão bom de brasileiro, pô, você ganha 4 mil reais, você vai trabalhar 5 horas para pagar esse copo. Aí você compra 10 copos desses, você vai trabalhar 50 horas. Você vai trabalhar então uma semana inteira para ter aqui alguns copinhos desses. Aí você começa a fazer uma conta mais pesada. Porra, pera aí. Se eu for numa balada, né? Se eu for no final de semana, num super almoço, se eu for não sei o que lá, cara, ferrou. Você começa a entrar numa conta que fica muito difícil de ser justificada. Mas qual que é a principal chave aqui? A principal chave faz essa conta na sua casa. Sugestão, se junta você com a sua esposa, ou você com o seu marido, ou com seus filhos, com sua família, faz essa conta para que juntos vocês possam tomar essa decisão de o que você pode abrir mão ou o que você não abre mão. Tá bom? iFoodzinho, né? Então assim, é importante isso, é muito importante, tá? São pequenas coisas. É uma pequena mudança de como você enxerga as coisas que pode fazer você mudar tudo. Então o negócio aqui não é você, por exemplo, deixar de almoçar, deixar de ir não sei o que lá. Não, o negócio aqui quando você começa a olhar para as coisas sob um outro ponto de vista, um caminho se abre para você. Então você não está agora mais economizando dinheiro, você está economizando tempo na sua vida, né? E o tempo é o ativo mais valioso. E mesmo sendo um único ativo que a gente não pode comprar mais, as pessoas insistem em vender e vendem barato, né?
Então é importante essa virada de chave. E aí uma outra virada de chave que eu queria compartilhar, e aí isso é uma coisa que eu e a Ká, até hoje a gente faz um pouco disso, mas tem um momento que a gente fez mais, é a técnica da troca. É a técnica da troca, tá? Então pensa assim, ó. Toda vez que você tem um gasto a fazer, você tem um custo-oportunidade. O que é o custo-oportunidade? O custo-oportunidade é o seguinte, se você tem a possibilidade de investir em algo que pague 5% ao ano, você vai investir? Às vezes você fala, porra, não vou investir. Né? Por quê? Porque o custo-oportunidade, porque o custo da oportunidade, ele é alto. Né? Poxa, eu não vou travar meu dinheiro aqui ganhando 5% se o custo da oportunidade é mais alto. Porque às vezes eu tenho uma outra aplicação que me pagaria 10%. Então o custo da oportunidade é mais alto. Tá? Então num trabalho, né? Você é uma pessoa incrível. E aí te oferecem para trabalhar na empresa que você trabalha hoje R$2.000. Né? E você é uma pessoa super sênior, fodida, gigante. Aí você vai topar trabalhar ganhando R$2.000? Você vai falar, não, mas por que você não vai topar ganhando R$2.000? Simples, porque existe um custo-oportunidade. Se eu topar essa oportunidade, o meu custo vai ser muito alto, mas não é um custo oficial que eu vou pagar. É o custo da oportunidade. Então a oportunidade tem um custo. Eu estou abrindo mão de uma oportunidade. Então, é por isso que muitas empresas às vezes pagam luva para você tirar um profissional de algum lugar. O cara é muito bom, você vai, tira ele de outro lugar, mas ele tinha uma projeção lá, e aí existe o custo-oportunidade que ele está abrindo mão e você paga ele. Tá? Então, quando a gente investe em ações, por exemplo, né? Vamos falar um pouco mais técnico aqui. Quando você investe em ações, qual que é um dos grandes objetivos que você tem? É você entender qual é o preço justo de uma ação. Então, se você olha para uma ação, você abre o seu home broker e você vê que uma determinada ação está custando R$7, como que você vai julgar se essa ação está barata ou se está cara? Como que você vai conseguir julgar se vale a pena comprar ela a R$7? Se o preço justo dela não é 10, não é 20 ou não é 3 e você está aqui pagando muito caro. Como? Bom, você vai determinar um preço nessa ação. Mas como que você vai determinar um preço nessa ação? Quando você vai para algo um pouco mais técnico e você começa a descobrir que existe um mundo novo, existe um mundo de valuation, existe um mundo de indicadores por múltiplos, né? Que é basicamente modelos matemáticos para você chegar exatamente no preço justo de uma ação, você começa a entender que algumas variáveis formam o preço da ação. Algumas variáveis formam o preço da ação. Então, por exemplo, você pagaria R$1 milhão numa empresa que lucra 1 milhão? Bom, sem mais informação, eu pagaria. Em um ano, eu receberia meu dinheiro de volta. Você pagaria R$10 milhões numa empresa que tem 1 milhão de lucro? Bom, à primeira vista eu pagaria. Em 10 anos, se a empresa não crescesse, eu receberia meu dinheiro de volta. Né? Agora, e se a pergunta fosse inversa? Quanto você estaria disposto a pagar por uma empresa que tem R$1 milhão de lucro? Aí já começa a ficar mais difícil, né? É aqui onde você começa a colocar o custo-oportunidade. Né? Por quê? Você fala, bom, se eu não fizer nada com o meu dinheiro, eu vou colocar aqui num Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um investimento padrão. Lembra? É o risco zero. Então, o meu custo-oportunidade é esse. Então, para eu investir numa ação,